Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que estão me ouvindo. Estamos aqui na manhã de terça-feira, dia 24 de março de 2020, para fazermos o nosso devocional diário. Sei que estamos passando por momentos difíceis, né? Junto com todo o povo de Deus na terra. Estamos orando para que o Espírito Santo venha nos consolar, para que o Espírito Santo venha estar nos protegendo, nos guardando, para que o próprio Deus nos cubra debaixo das suas asas, em nome de Jesus. Amém? Hoje estaremos falando sobre qual domínio estamos vivendo, né? Sobre qual domínio, se o domínio do Espírito ou se o domínio da carne. É importante salientar que não existe o meio termo. Eu estou vivendo sobre o domínio do Espírito um pouquinho e depois sobre o domínio da carne um pouquinho. Ou estou no equilíbrio entre os dois, né? Isso não existe. A Bíblia fala que não há como nós servirmos a dois senhores. Ou nós estamos sob o domínio do Espírito ou sob o domínio da carne. Amém? Nós estaremos falando no texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece a Cristo, ou não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 11, para fechar. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Esse aqui é um texto que Paulo escreveu aos romanos para tentar fazer com que eles entendessem a necessidade de viver sob o domínio do Espírito. Não existe como nós falarmos que vivemos pelo Espírito, se a nossa atitude ela é uma atitude carnal, se a nossa mente ela se declina totalmente para a carne. Então nós precisamos nos alimentar e alimentar nossa mente do Espírito. Nós precisamos viver pelo Espírito Santo. Como é que eu sei que eu tenho uma vida sob o domínio do Espírito ou sob o domínio da carne? O próprio apóstolo Paulo responde isso
na carta que ele escreve aos Gálatas. Vamos ler? Está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra como nós conseguimos identificar se estamos vivendo pelo Espírito ou pela carne. Quais são os desejos da nossa vida, da nossa mente? Como nós temos vivido? Isso vai nos mostrar se estamos vivendo sob o domínio do Espírito ou se estamos vivendo sob o domínio da carne. Temos que entender que o Espírito Santo está na nossa vida, mas não é porque ele está na nossa vida que ele vai ter total liberdade na nossa vida. Ele só terá total liberdade em nossa vida se nós deixarmos que ele tenha essa liberdade. Se nós dermos liberdade a ele. Se nós permitirmos que ele venha fazer o que ele quiser. E como é que nós conseguimos dar essa liberdade a ele? Como é que nós conseguimos permitir que o Espírito Santo fique à vontade na nossa vida? A gente permite com intimidade, com um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, orar sem cessar, vigiar, inclinar, buscar mais as coisas espirituais, porque quanto mais nós buscamos as coisas espirituais, mais nós matamos os desejos carnais. Quanto mais nós buscamos intimidade com Deus, mais nós nos afastaremos das coisas carnais. Então não existe uma via que possa andar o espírito da carne e o Espírito Santo junto. Ou eu ando na via que está o Espírito Santo, vivendo em favor do Espírito, ou eu ando na via que está a carne, vivendo em favor da carne. Minha mente pensando em favor da carne, mesmo sendo evangélico. Muitas vezes existem muitos irmãos que vivem de acordo com a carne. Por isso, irmãos, que infelizmente nós temos muitos irmãos que têm sofrido, têm vivido sim uma vida de salvo, alguém que vai morar no céu, mas que não consegue ser vencedor, porque não consegue viver uma vida debaixo do que o Espírito Santo nos propõe, uma vida de amabilidade, de amor, de paz, uma vida de bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos que o Espírito Santo coloca na nossa vida. E que assim, então, nós conseguimos colocar isso para fora. Então, o fruto que é gerado dentro de mim é o fruto que eu coloco para fora. Qual é o fruto que nós temos colocado para fora? Será que é o fruto do Espírito Santo? Ou será que é o fruto da carne? Sobre qual domínio nós estamos vivendo realmente? Será que pelo domínio do Espírito Santo ou o domínio da carne? Será que
nós temos amado verdadeiramente o nosso irmão, o nosso próximo? Será que nós temos vivido segundo o que Deus quer que nós vivamos? Será que nós estamos fazendo jus ao que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que nós somos embaixadores de Deus? Será que nós estamos fazendo jus ao que o próprio Deus fala lá em Gênesis? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Será que nós estamos vivendo a ponto de Deus falar assim, não, aquele irmão, aquela irmã, aquele meu servo, aquela minha serva está vivendo a imagem e semelhança, está me orgulhando, porque ele me representa muito bem na terra? Ou nós estamos fazendo o contrário do que Deus quer? Ou nós estamos fazendo ao contrário do que Deus deseja? O desejo de Deus para nós salvos, para nós filhos de Deus, herdeiros da promessa, é que nós venhamos desfrutar o melhor dessa terra, mas em santidade. A Bíblia fala que sem santificação ou sem santidade, ninguém verá Deus. É necessário nós nos consagrarmos, é necessário nós termos mais intimidade com o próprio Deus, com o Espírito Santo. É necessário nós buscarmos mais comunhão, porque o diabo, ele não veio para te tirar da igreja, ele não veio para me tirar da igreja. Ele veio para tirar a nossa comunhão. Ele veio para tirar a nossa comunhão com Deus. Ele veio para quebrar o nosso relacionamento com Deus. Porque se um filho não tem comunhão com o pai, se um filho não tem relacionamento com o pai, um filho não tem liberdade com o pai também não tem com o filho. Então nós precisamos buscar intimidade, relacionamento e comunhão com o pai, porque se nós tivermos isso, o pai também tem intimidade conosco. E se o pai tem intimidade conosco, ele tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê entendimento para você guardar essa palavra no seu coração e buscar mais e mais viver uma vida de santidade com Deus. Essa é a palavra que eu vos deixo. Que o Senhor derrame sobre a sua vida e família as bênçãos inefáveis. Que o Senhor venha te cobrir com as asas dele. E como está escrito, debaixo de suas asas estaremos seguros. Que a bondade do Senhor venha nos alcançar aonde nós estivermos. Que Jesus Cristo venha derramar uma unção grandiosa sobre a sua vida. Que o próprio Deus venha derramar uma unção de alegria, de ânimo sobre a sua casa, sobre você. Que o Espírito Santo venha estar consolando o seu coração. E que nessa terça-feira nós venhamos orar incessantemente para encontrarmos a resposta no colo do nosso Pai. Em nome de Jesus. Graça e paz. Amém e amém.